Fala você que está inscrito no canal Baixo da Grama, que assistiu o nosso short falando de dois vídeos que seriam lançados ainda hoje. Eu sou o Rodrigo e estou aqui no primeiro vídeo numa perspectiva de torcedor para falar sobre o quão enganoso foi Renato Gaúcho no nosso time. Bem, eu já falei, já externei várias vezes que o torcedor vascaíno só não existe torcedor Nutella. Até porque se a gente parar para pensar, um grande título comemorado pelo Vasco foi a Copa do Brasil de 2011 e depois daí a gente teve uma série de rebaixamentos, né? Então a gente tem aí grandes decepções, vários rebaixamentos. 2009 foi o único ano que nós descemos e conseguimos o título de campeão da Série B. Não é orgulho para ninguém, mas subimos com o título. Eu acredito que é obrigação de todo time grande que cai subir sendo campeão, né? E o Vasco da Gama desde então tem tido declínios após declínios após declínios e está cada vez pior a situação do nosso time. Ontem no jogo do Bragantino a gente viu, contra o Bragantino, a gente viu uma postura totalmente covarde do Renato Gaúcho. Eu critiquei aqui nesse canal o Felipe Coutinho falando que um cara que ganha um salário de 1,5 milhão não tem direito a ter depressão. Lógico que tem, né? Entendam o seguinte, eu não estou falando que o cara que tem dinheiro é extremamente feliz, mas o que eu estou falando, mas o que eu quero dizer é que um cara ganhando um salário de 1,5 milhão, ele tem condições de oferecer um pouco a mais. E eu acredito que esse cara ele não pode se colocar na mesma prateleira do trabalhador brasileiro que ganha 2 salários mínimos e está virando massa debaixo de sol quente. E, enfim, né? Então, nesse momento, a gente vai falar sim dos jogadores do Vasco. Essa janela vai embora Saldívia. De novo, eu não entendo que tem gente que defende o Saldívia, eu não entendo que tem gente que ainda defende o Spinelli, eu não entendo gente que vive na saudade do Verratti. O Verratti saiu porque ele não estava mais produzindo. Não é só o Fernando Diniz que ferrou com a carreira do Verratti. O Verratti ele não rendia mais e a gente estava sempre sendo refém das mesmas jogadas. Era um time muito previsível e isso a gente pega enquanto o Ramon Dias treinava o time do Vasco. Ponto. É muito simples. Então vamos lá. A primeira situação aconteceu ontem, quando o Renato Gaúcho saiu da área técnica depois de tomar uns copos de cerveja e nem estava cheio, né? Jogaram um copo vazio nas costas dele, foram 3 copos na verdade, e aí ele saiu da área técnica e mandou o auxiliar dele, o Alexandre, para ficar à beira de campo, dando instruções, e nitidamente ele tinha desistido do jogo, tá? Thiago Mendes fala na coletiva que ele não viu nada disso. Convenhamos, foram mais de 10 minutos Renato Gaúcho sentado e quem gritava era outra pessoa que não deveria estar ali. É claro que o auxiliar pode ir lá dar uma orientação, mas de acordo com a autorização ou não do técnico. E o Renato Gaúcho, como já aconteceu enquanto técnico do Fluminense, dali ele já tinha mostrado que ele ia pedir demissão. Ele sai do jogo, né? Quem é adulto, quem acompanha futebol de verdade, sabia que ele tinha pedido demissão. Porém, a coletiva levou mais de 40 minutos para começar e na coletiva vai Admar Lopes e Thiago Mendes. Admar falou que não, que o Renato Gaúcho era técnico, permanecia técnico do Vasco, e então o torcedor vascaíno não precisava se preocupar, mas que eles estavam ali para blindar o Renato porque era lamentável a situação. Cara, ele tinha que estar ali também, o presidente tinha que estar ali também. Eu não digo nem que o Admar e o Thiago não deveriam estar, mas o Renato Gaúcho, o cara que gosta da praia, que falou, eu tô aqui trabalhando com tesão, de novo eu falo, me dá 1,7 milhão e eu vou trabalhar com muito tesão também. E é aquela história, ele está pedindo contratações e eu vou colocar o Renato Gaúcho nesse pacote. Se você traz grandes jogadores, na verdade não tem como trazer grandes jogadores para o Vasco, porque grandes jogadores não aceitam jogar no Vasco. Primeiro porque nós tínhamos aí a liderança da Sul-Americana e
abrimos mão muito nitidamente. O Renato Gaúcho escala um time sub-20, um time reserva, /2 titulares ali, né? Até porque como é que eu vou dizer quem é titular no Vasco da Gama se a gente sempre tem uma escalação diferente? O cara tá há 15 jogos à frente do clube, não sei ao certo se são 15 ou mais, e repetiu 2 vezes a escalação. Então a gente empata com um time de Série C. A gente teve a capacidade de empatar com o Paysandu. Ganhamos 2 jogos, porque o Spinelli fez 2 gols, a torcida ficou iludida. Spinelli é o cara pro ataque? Não, não é. Aí vem uma série de derrotas. Fomos humilhados pelo Internacional, fomos humilhados pelo Red Bull Bragantino, e não tem como dizer Red Bull Bragantino, cara, se tá acima do nosso time na tabela, é time grande sim. Infelizmente, Curitiba, que é um dos prováveis rebaixados, e se o Vasco ou o Santos não tomarem essa vaga do Curitiba, Curitiba é time que não tem fôlego para depois da Copa, para o segundo turno. Cavalo paraguaio vai cansar e vai cair. Remo, Chapecoense, são times que vieram ali para fazer jogar 38 partidas contra os grandes do Brasil e vão cair também. O Mirassol, talvez ele esteja tentando fazer algo que o São Paulo fez várias vezes, de priorizar a Libertadores e depois vir para o Brasileiro. E o Mirassol não vai ter perna para isso, porque não vai ter salário, não tem como. Fez um desmanche muito grande e vai acabar perdendo posição. Enfim, Renato Gaúcho ontem foi convencido a permanecer no Vasco. Pessoal, o time do Vasco da Gama está enchendo o bolso desse cara de dinheiro e convenhamos, implorar para um cara ficar é a mesma coisa jogador que não quer ficar, vai embora. É muito simples, porque você vai ter o profissional contra a vontade dele jogando, e o que ele vai fazer? Ele vai jogar cada vez com menos vontade e ele vai simplesmente entregar menos e menos e menos e menos, e não é o que a gente precisa. O que a gente precisa? Jogadores que queiram fazer nome. Eu falo de jogadores novos, eu falo de jogadores de divisões inferiores, a Série B, a Série C. O Vasco já trouxe jogador de Série C. É simplesmente monitorar o mercado. Porque o jogador colombiano é burro. E o argentino Spinelli está fazendo o que no nosso time? Que o cara não tem tempo de bola, não consegue comandar o ataque, não consegue fazer nada. Enfim, essa é a nossa situação. Então, infelizmente, enquanto a gente ficar refém de um time que não tem sangue, de técnicos que não coloquem moral e façam com que os jogadores realmente corram, a gente vai ter cada vez mais isso. A gente vai ter investimento aí de venda de SAF e a gente vai querer trazer o Zidane para ser técnico do Vasco. A gente vai querer trazer o Ancelotti, oferecer mais dinheiro que a CBF ofereceu. A gente vai querer trazer o Thomas Tuchel e a gente vai trazer o Guardiola, e ele não vai dar jeito porque nós não temos um bom elenco. Rodrigo, você está falando aí de jogadores caros? De novo, presta atenção no raio do vídeo e você vai ver que o que eu estou falando coloca jogador que quer mostrar serviço. Monta metade desse time com a molecada da base que quer correr, que quer fazer alguma coisa. Lembrem-se que Odivan jogava com Mauro Galvão falando no ouvido dele cada passo, até ele aprender como se jogava a bola. A gente precisa ter um camisa 10 que pense, que seja cerebral. Não é o caso do Rojas. A gente precisa ter um cara no ataque que saiba fazer o pivô, ou que saiba dentro da área finalizar a bola, finalizar o jogo ali quando a gente precisa. A gente precisa ter um técnico consciente que o nosso time é pequeno e que quando a gente está perdendo, a gente tem que povoar o meio de campo. Diniz não fazia isso, Renato Gaúcho não faz isso. É uma bosta de uma lambeção de saco de europeu, porque estão botando o 4-3-3 e não conseguem fazer o 4-3-3 funcionar. Lota o campo de meio de campo, coloca ali 3, 4 zagueiros, defensores, não precisa dos laterais não, povoa meio de campo, coloca 2 alas que sejam rápidos. Mas não, fica aí nessa enrolação e toda vez o Renato Gaúcho tira o corpo dele falando que o elenco é ruim. Cara, se não está satisfeito com as condições, vai embora. Mas aí não, a diretoria implora para o cara ficar, como implorou com o Carille, só não implorou para o Boina, né? Porque depois de ter sido esculachado várias vezes e agora está sendo processado porque está devendo dinheiro para o cara. É um amadorismo muito grande dessa diretoria do Vasco.
Não é brincadeira não, cara. O Vasco da Gama é um time, não é mais pequeno não, é um time juvenil, é um time amador. Não sei o que está fazendo na Série A. Tem que descer para a Série B e quando virar um time de verdade, aceita subir para a Série A. Porque tá passando vergonha. É humilhante torcer para o Vasco com o Vasco desempenhando o que ele desempenha. É ridículo, ridículo. Tá? Então esse é o primeiro vídeo aí, realmente é um vídeo de torcedor. Enquanto tiver esse cara aí que está ganhando 1.700.000 e 1.700.000, qualquer um tem tesão. Não adianta falar, eu tô com tesão para trabalhar. Vira e fala, eu tô com tesão para trabalhar, então me dá 300.000 que eu vou trabalhar do mesmo jeito. Não vai, não aceita. Ele não aceitou no ano retrasado a redução de salário. Ele não aceitou no ano passado a redução de salário. Aí o Vasco vai de 1,5 milhão, que era contrato com ele, para 800.000 do Carille. Só que o Carille é retranqueiro, pô. Presta atenção também no perfil de técnico que está trazendo. O Diniz, ele tem rendimento abaixo, ele começa muito bem. O corintiano não precisa se iludir achando que vai dar certo a vida dele, que não vai. Ele está invicto agora. Calma, calma, que ele tem prazo de validade. A gente sabe disso. A gente sabe. Ah, porque o Vasco jogou muito bem. O Vasco oscila demais. Com o Diniz, com o Renato Gaúcho. Ah, ganhamos várias vezes de virada. O DNA do time da virada. Não é DNA do time da virada, não. O time da virada toma um gol e faz 7, faz 6, faz 5. Não, o Vasco toma 2. Sofre, vai lá, faz 2. No finalzinho consegue arrancar um gol. E ontem só não ficou pior porque o Sacha isolou aquela bola que, não sei, acho que foi por dó, porque nenhum jogador profissional bate pênalti tão mal assim. Enfim, é isso aí, pessoal. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sino de notificações para acompanhar quando for lançado o vídeo desse canal e coloca aí o seu comentário, mas pô, seja realista, não vem iludido não achando que qualquer outro técnico vai resolver o problema ou que o problema do Renato Gaúcho é elenco. Pega o Guardiola que já desmanchou o City várias vezes, ficou com poucos jogadores bons e trouxe jogadores de base e mesmo assim ganhou a Premier League, foi longe na Champions, enfim. Não estou pagando pau pro Guardiola, só estou falando que técnico bom joga com o que tem. Não fica com essa ladainha de o elenco está enxuto. Amigo, tem mais de 25 jogadores, tem jogador do sub-20. Sobe a base, troca todo mundo, deixa só o Thiago Mendes e o Andrés Gomes. É o que está rendendo. Então, pessoal, é isso. Não esquece de curtir, compartilhar e aguarda aí que tem próximo vídeo.